Pessoal, vim visitar um amigo aqui em Salvador, Jean Trombini, o homem da gravata, o homem das estrelas. E chegando aqui, acabei pegando ele. Aê! Eu nunca tinha visto. Baterista, cê é louco. Acompanhe. Hoje o homem é estrela, hoje. Vamos fazer resenha com ele? Você toca aí? Casei com uma baiana, a minha esposa é daqui de Salvador. E aí eu não tinha emprego, não tinha formação acadêmica, não tinha nenhuma profissão assim para seguir. E quando eu chego aqui, eu não tinha o que fazer e um amigo meu de São Paulo, um amigo nosso, o Bérico, ele fala: Jean, compra umas gravatas, rapaz, aqui no Brás e vende aí que meu irmão tem uma gravataria aqui e deu muito certo. Eu falei: rapaz, aqui é praia. Aqui é uma região de litoral, não tem como aqui. Aí até em São Paulo, o centro corporativo de gravatas e pessoas de terno, mas aqui é praia. Eu falei: não, tenta. Ele foi no Brás, comprou R$300 de gravata, R$200 de gravata, né? E aí mandou e pagou o correio até do bolso dele. E aí ele me ensinou como é que era. Ó, você vai num prédio comercial e começa a vender para advogado. Beleza. Aí eu subi no último andar e tinha prédios que tinham 30 andares, 25, eu descia tudo de escada, batendo em todos os escritórios. Um comprava, 50 não comprava. E saía lá. Já fui expulso de prédio, que não podia ficar vendendo, e aí no Tribunal de Justiça, ia em fórum, em câmara, e trabalhando dessa forma. E aí, 5 anos depois, eu comecei a fazer camisa sob medida, que eu identifiquei essa demanda, que só tinha um profissional que fazia aqui em Salvador e tinha alguns que vinham de outros estados, de São Paulo, atender. E aí começamos a fazer camisas em 2017 e em 2020, no ano da pandemia, no finalzinho de 2020, começamos a parte de ternos, blazers, calças, e já fazem 14 anos que estamos aqui nesse segmento, muitos desafios até hoje, só que eu já sofri muito, então hoje está muito fácil. Hoje está fácil demais. Mas foi assim. Vive a história, a sua própria história. Porque muita gente conta a história dos outros, né? E hoje Deus, ele lhe agraciou de você contar a sua. Eu sou uma pessoa que sonha muito. Mas eu sonho e eu corro atrás para realizar. E eu costumo dizer que eu não gosto de perder oportunidades. Pode ser que eu tome prejuízo em algumas delas, mas quando acerta, acerta bem. E esse empreendimento que a gente agora está finalizando, eu tinha que trazer alguém para poder me ajudar, que é o Jorge. O Jorge é um amigo desde adolescente, a gente se conhece há quase 20 anos. E o Jorge Barbeiro veio para essa empreitada do espaço, né, que não é mais uma alfaiataria, isso aqui é um conceito, que é um espaço Jean Trombini, que é um lugar de família, barbearia, cafeteria, alfaiataria e dentre tantas coisas que a gente vai trazer aqui, o conceito do Jorge com essa percepção, né, Jorge? De barbearia? Conte um pouco do Jorge, resumidamente. De mim é muito complicado de falar, né? Eu sou Jorge Galdino, né? A primeira barbearia que eu montei foi com deficiência, que não tinha ninguém, não tinha... Os barbeiros da minha época eram muito... 99. 99. Os barbeiros da minha época já eram, tipo assim, muito avançado de idade, sem o conhecimento, sem nada. Aí eu venho trazendo contexto de barbearia na época, que não tinha contexto de barbearia, para um quesito mais moderno, né? 99. Eu fazia a barbearia. Segundo meu pai, eu ia ser um mecânico de usinagem. Fiz Senai, graças a Deus passei na prova do Senai, fiz Senai. Aí um
professor de Senai, ele falou pra mim, falou pra turma, né? No case todo ali. Ele falou assim, ó, eu não quero que vocês todos aqui virem mecânicos de usinagem. Porque se vocês virarem mecânicos de usinagem, quem vai catar o lixo da porta da minha casa? Aí Cara, eu peguei e falei, ô, seu sacana, eu não vou pegar o lixo da porta da sua casa. Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, ó, já tinha deficiência, todo mundo, nós compramos uma máquina no coletivo, você entendeu? Eu, mais uns colegas compramos uma máquina, e aí tinha a deficiência, e aí eu fui começando a cortar o cabelo de um, cortar o cabelo de outro, cortar o cabelo de outro e tal. Pronto. Menos de um ano montei a primeira barbearia. Você ganhava quantos por dia? Assim, 10 reais? Quanto era o corte? Não, montei um corte de cabelo com 5 reais. Quando eu montei a barbearia pronta, o corte de cabelo já foi para 10 reais. Em 2000. 2000 o corte de cabelo era 10 reais. O salário mínimo, acho que se eu não me engano, era 127 reais. Você ganhava um salário mínimo? Eu Mais ganhava 2 salários mínimos? Um salário mínimo por dia. Tá louco. Quando eu montei, já ganhava um salário Como mínimo se por hoje dia. você ganhasse 1.500 reais por dia. Como se hoje eu ganhasse 1.600 reais por dia. Bom pra caramba. Na época. Aí, graças a Deus, foi um estouro, porque eu já tinha o marketing do Senai, que era em Campinas, que era uma cidade vizinha de Hortolândia. Já tinha um marketing da escola que eu estudava em Hortolândia, que era um marketing... Isso é político pra caramba? É, eu Conhece já... isso? É, graças a Deus eu tenho uma interação boa com todo mundo ali, né, e tal. Aí, quando montei, foi pipoco, já montamos estourado. E aí foi que desenrolamos lá a ideia. Já trouxe um colega meu, o Peu, um colega meu que era tatuador, que estava desanimando na época. Eu tá bem hoje, muito bem. Ele estava desanimando na época Quem foi de que fazer colocou a tatuagem. empresa de reciclagem para pegar o lixo do cara? Dele? Da porta do seu. Você não... É. Cara, Aí esse que Peu... professor miserável. Chama um carro Foi, sacana. eu não fui. Eu não vou pegar lixo da porta de ninguém, se Deus quiser. Não é demérito nenhum. Não estamos aqui Exatamente. falando mal de quem cata Exatamente. lixo, mas o professor já... Exatamente. Mas o professor, ele quis criar em nós esse gatilho, entendeu? De nós ir pra cima. Não, porque né? ninguém... Não, Virar. eu mesmo, quando era pequeno, Eu eu hoje queria ser eu tô- caminhoneiro, eu queria ser astronauta. Acho que eu nunca... Não, criança nasce querendo ser catador de lixo. Hoje eu Ou motoboy, não é formei- demérito nenhum, mas ninguém nasce com isso. Eu já formei um monte de barbeiro, graças a Deus. Professor, Formei tu um monte de barbeiro, mas bastante em cima de em cima de workshop e em cima de cursos mesmo presenciais. Já formei muitos barbeiros, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo. E aí a primeira coisa que eu falo no curso é o que eu falei hoje aqui, é em cima disso aí. Você E vê o a lixo da porta dele eu não vou catar. Você vê a relevância que teve isso para você. Sim. Tirou você de não ir e ajudou quantas famílias, Sim. quantas pessoas que podem hoje ter a sobrevivência, Sim, né? Por conta de uma... Pode ter sido até uma brincadeira, né? sim. Mas que foi relevante. pra Mas você. Opa. muitos não tiveram a força mental que ele teve. Teve Sim. uns que, rapaz, é mesmo. Então, tem Sim, mas eu falo Então ficou alguém hoje eu de falo porta pro do profissional, carro. Deve hoje eu ter. falo pro aluno, o primeiro aluno do curso de iniciante, eu falo pra ele, falo, ó, se você for ruim profissional, na hora que você fizer o curso comigo, Você vai ganhar dinheiro. Você fica Com mais um desse, a gente já desenvolve mais. correto. Com 3 pessoas, você e mais 2, tá ótimo. Então, aí, Jorge, você... então, é igual eu falando pra você, o que eu falo hoje pro aluno no primeiro dia de corte, no primeiro dia de aula de um curso que é iniciante, eu falo, ó, meu professor de Senai falou pra mim que nem todo mundo aqui vai ser mecânico de usinagem, porque quem vai pegar o lixo da porta da casa dele? Então eu falo pros alunos, falo, ó, se você for ruim na profissão, cortar cabelo é R$20 na garagem da sua casa, você vai ganhar muito mais do que você entrar numa empresa hoje para ganhar salário mínimo. 44 horas semanais, salário Entendeu? mínimo, com Se você desconto. cortar cabelo a R$20, se você cortar cabelo a R$20 na garagem da sua casa, se você R$20 é um preço barato, você vai conseguir trazer mais público. Você vai cortar 4 cabelos por dia, são R$80. Se você cortar são 5, são R$100, certo? Na semana você vai ganhar 500 conto. O R$500. sábado, No mês, não. Vamos supor, de segunda a sexta, ou de terça a vai sábado, 10 conto. você vai ganhar R$2.000. Se você for ruim, No mole. Fraco. se você for ruim. Se você for mediano, você vai ser igual eu, né? Agora, se você for bom, você alcança o Brasil, o Nordeste e vamos ver assim. Entendeu? É o que a gente Ô, trilha. Juninho, eu costumo dizer hoje, na nossa atual, nesse cenário de 2026, não sei daqui quanto tempo as pessoas vão ouvir esse vídeo.
Sim. Hoje, a pessoa que fica pobre é só se quiser. Sim. Porque a gente tem o YouTube, a gente tem o Google, a gente tem a ChatGPT, que você pode aprender várias coisas, tudo Sim. hoje. Você pode criar a empresa do zero. Eu mesmo comecei a minha empresa com R$200. Hoje a gente fatura R$500 mil quase, por mês. Estudar por ano. Sim. 6 Eu tenho milhões. curso de graça. Eu tenho curso de graça na internet. Jean, você tocou em um assunto pertinente agora, pelo fato de hoje, mais cedo, houve uma pergunta a uma pessoa, que a pessoa que perguntou tem o medo de quebrar. E ele falou, quando você tem ideias, você não quebra. Você fica sem dinheiro temporariamente, mas você não quebra. E só quebra se acabar. Só vai você morrer. E acabar o sonho, né? Acabar o sonho. É. Só que agora a sua pergunta, a sua fala, ela é que eu quero retratar a pessoa vivendo a fase da dificuldade. Agora, como você falou, pra gente falar tá muito fácil. Agora tá fácil. Não, agora aqui. Né? Dificuldade todo mundo passa. Não, eu tô tá enfrentando hoje, tô em então, frente. mas tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Muito mais fácil. Eu cheguei com você aí na bateria aí. Muito mais fácil. Né? Só que o cara, quando ele tá no fundo, ele para de raciocinar. Sim, esse que é um fato importante. Então, que esse vídeo ele é importantíssimo. Olha, no momento de maior desespero de uma pessoa, ele não pode agir. Ele não pode tomar decisão precipitada. Ele tem que respirar. Eu estava passando por um problema de ansiedade. Eu vou contextualizar o que eu vou dizer com isso. E nenhum remédio resolvia. Psicólogo, ninguém resolvia. Cara, eu não sei se eu contei isso pra você. Eu tava vindo de Aracaju de carro, sozinho, do trabalho. São 300 quilômetros. E eu tava ouvindo uns hinos, tava ali na comunhão com Deus. Gente, eu fui na minha infância e eu lembrei que eu era um excelente mergulhador e a gente até disputava quem ficava mais tempo debaixo d'água. E entrava na água e saía do outro lado da piscina sem respirar. Cara, Deus fez uma intervenção psicológica comigo tão pesada, como um psicólogo ninguém descobriu, que eu nunca consegui respirar enquanto eu terminasse uma tarefa. Isso pra tudo. Eu vou dar uns exemplos triviais agora, simples. Que enquanto eu não conseguisse subir a escada até o final, eu não respirava, só respirava quando eu terminava de subir até o primeiro andar. Olha só, você chegava ofegante. Se você respira, você não fica ofegante. Um exemplo, para ligar a torneira do chuveiro, eu só conseguia respirar quando eu terminava de abrir ou fechar. Então tudo eu fazia com a respiração presa e eu só soltava quando eu terminava. Isso foi situação desde pequeno que eu fui, enquanto eu não terminasse, um exemplo. Isso para a vida empresarial. Respiração é vida. Correto. Se você parar de respirar, você morre. Sim. Então, para minha vida empresarial, eu só conseguia respirar, entre aspas, se eu terminasse de bater aquela meta de venda, se eu pagasse aquele fornecedor, se eu pagasse as minhas contas, se eu terminasse uma empresa. Respiração. Isso pro lado bom. Pro lado ruim, eu tinha crise de ansiedade que eu não descobri o que era. Porque eu não conseguia, eu fazia tudo rápido. Todo mundo dizia, você é muito agoniado, cara. Você quer fazer logo as coisas, porque eu queria respirar. Então eu terminava logo uma tarefa. Pô, Jean, você faz as coisas na loucura, você parece que não para. Porque eu não tenho, por exemplo, se eu fosse levar esse copo aqui na cozinha, eu só ia respirar depois que eu colocasse esse copo em cima da pia. Eu nunca pensei desse jeito. Cara, eu com Deus, e eu cheguei na psicóloga e contei isso pra ela. E ela faz todo sentido. Então na vida toda eu sempre fiz sem respirar. Eu não te contei, mas eu tô sem tomar remédio controlado há 3 meses. Eu tomei 14 anos, 15 anos remédio para ansiedade. Para ansiedade, controle de humor, para dormir. Depois disso, que eu entendi, e depois eu ainda fui tirando o medicamento a ponto de não tomar mais nenhum remédio hoje, para dormir. Gente, eu deitei na cama e eu apago. Antes eu só dormia com remédio. E eu bebia vinho, bebia cerveja. Eu tenho 1 ano e 4 meses sem beber também. Parei com álcool. E são coisas assim, gente. E aí, pro contexto empresarial,
Se você morrer a sua empresa, o seu sonho, você pode respirar. Tá? Respira. Eu quis contextualizar isso aqui, porque existe um termo, uma expressão. Rapaz, conta até 10. Respira. Sim. Não haja por impulso. Aí, pô, respire fundo. E é isso. No momento do caos, respira. Tem dias que a gente conta. Lava o rosto. Nesse contexto que você falou mesmo aí, eu quebrei 2 vezes. Quebrando mesmo 2 vezes, né? Um foi tempo de pandemia, né? E o outro foi tempo que aconteceu umas coisas na minha vida e tal. Pessoal. Eu vi vida pessoal, né, e tal. Que aconteceu disso de eu quebrar. Aí depois disso, meu amigo, hoje eu tenho uma outra mentalidade. E quando você quebra, né? Quando você já está em um nível, você volta. Volta mais fácil. Você sabe o caminho. Você já sabe o caminho, né? Tem um livro que eu vou até indicar. Chama o livro O Paladar Não Retrocede. Exato. Já diz tudo, por exemplo. Você experimentou algo bom? Um De vinho, comida uma boa. comida, uma viagem, um carro bom, dormir em um bom hotel, morar numa casa boa. Isso. Cara, você quebra. Mas você não vai se acostumar mais com o ruim. Então o seu paladar, ou fisiológico, ou psicológico, ou isso físico, aí. você vai voltar a querer ter aquela boa viagem, aquele bom carro, e aquela casa boa e aquele hotel bom. Dormir no ar-condicionado, graças a Deus por dormir no ar-condicionado. Uma coisa que para todo mundo é comum. Mas eu tinha um sonho de dormir no ar-condicionado. Uma das coisas que aconteceu boa na minha vida, dentre as coisas que aconteceram, foi encontrar amigos que me ensinaram em relação à gratidão. Mudou a minha vida. Não, graças a Deus. Tem, acho que, provavelmente 1 mês que eu fui em uma fazenda que a gente tem, uma propriedade, e eu vou quase todos os dias. E nesse dia eu parei, botei a ré no carro, o carro subiu um morrinho de areia e atolou. Anteriormente eu ia dizer que era alguém, eu ia culpar alguém. É o diabo. Era, que vacilou. eu culpava ele, eu culpei ele muito. E hoje não. Depois da gratidão, tipo, atolei porque eu estava em carro, se eu tivesse a pé não teria. É o livro de Paulo Vieira, O Poder da Autoresponsabilidade. É um bom livro. Mas No livro de Paulo Vieira, você viver também com pessoas que Não. elas pensam negativo. Nossa, isso aí também é legal, viu? Ele vai falar aí. Pessoas que pensam negativo, você daqui um pouco você vai começar a pensar negativo também. Você vai começar a propagar isso pela boca. Vai ser o terceiro. Quando você propaga pela boca, pronto, já começa a negativar na sua vida. Então tem que estar sempre em cima de pessoas que pensam positivo, que falam positivo. Agora há pouco, Jorge, a gente falou ali em relação à atração das pessoas. Sim. Em relação, né? Tipo assim, já deu certo. Então, tipo, a gente falou em relação à fé, Sim, fé. né? E eu vivo arrodeadas, como todo mundo vive, tem pessoas, acho que talvez a maioria das pessoas que nos rodeiam, né? Elas são negativas, elas Sim. têm medo, elas têm Porque é mais trauma. fácil você ser pessimista do que positivo, né? Correto. É mais fácil Assim, reclamar Eu do sou que um cara- agradecer. eu sou um cara blindado. E se eu perceber Eu de também fato aprendi. a Eu negatividade, aprendi isso aí na vida. eu já, assim, de fato, literal, eu corto. O Jean, ele sabe muito bem disso aí, que ele fala pra mim, ele pergunta, falou, meu, como é que é isso aí? Eu falo assim, rapaz, eu tenho uma especialidade, é de me fazer de bobo, entendeu? Não sabia não. Porque aí ele fala comigo isso aí, eu falo, rapaz, Então, negatividade... quando eu a não pessoa ela vou fala mais qualquer aquilo. coisa que for, Entrou um eu cliente falo, esses dias é e blindagem. assim, o cliente ele é tão pobre que ele só tinha dinheiro. Ele tem muito dinheiro, é mas só o pobreza. dinheiro. Só tem dinheiro. E ele sentou e ele começou a reclamar. É escassez mental. Escassez mental. É, Eu botei meu celular em modo avião, eu falei pra ele, eu vou lhe doar o que eu tenho de mais precioso aqui, Meu é tempo. tempo. Fechei a porta do escritório e falei pra ele, você tá me vendo? Ele disse, estou. Eu perguntei, que cor é a minha camisa? Ele falou, preta. Preto, tem gente que não enxerga. Você tá me ouvindo? Tem gente que não ouve. E eu perguntei das Você comeu hoje, você das almoçou hoje. necessidades fisiológicas, se ele tinha feito, e ele fez, então tem pessoas que não faz com sonda. E não é por aí, tentou se sair. Cara, a gratidão, pra mim, ela parte quando eu espetacular, acordo. tudo. Quando eu acordo. A gratidão, Deus, eu né? agradeço por ter acordado, Obrigado, não aberto mereço, meu olho. não mereço. Isso. Sabe por quê? Ó, eu sou muito mais taxativo do que antes. Hoje eu sou bem metódico com isso. Eu hoje, eu conheço muita gente
eu conheço, assim, eu não consigo nem mensurar a quantidade de pessoas que eu conheço. Que me conhecem é mais ainda. Mas pra sentar à mesa, pra almoçar, ou frequentar minha casa, ou sair, cara, eu acho que uma mão dessa não enche. É seletivo, né? Sabe por quê? Tem pessoas, a gente tem níveis de prateleira de amizades. Tem aquele amigo da igreja que é pra orar, pra congregar. Não serve pra fazer negócio. Tem aquele amigo que é pra dinheiro só, pra negócio. Não serve pra ser espiritual. E ele vai levar pra um caminho até ruim. Porque esse cara é só dinheiro. E tem aquele cara que é um amigo pra te dar conselho espiritual, vai ser aquele cara pé no chão, bacana. E tem aquele cara que é um parente, que você não consegue se desligar dele, que tem sangue do seu sangue. Só que essa pessoa, você tem que passar pouquíssimo tempo com ele, senão essa energia vai lá para baixo. Porque quando Jesus ele operou muito, foi fora, o profeta não tem honra na sua pátria. Então, dificilmente, quase que impossível, é uma condição sine qua non de você prosperar longe de onde você nasceu. Mas isso é uma conta assim. Abraão, sai da sua serra. José, vai para o Egito. Então tem várias passagens bíblicas. Vendido, né? Foi para o Egito. Foi vendido pelos irmãos. Tipo assim, é uma coisa que o lugar que você nasceu. Se for entrar nas escrituras, nossa. A pessoa, ela estudou onde você estudou. Ela frequentou os lugares que você frequentou. Então é inadmissível você começar a despontar e prosperar. É meio que inconsciente, ela não vai nem perceber que ela não vai ficar contente com isso. Só que ele não vai aceitar. Ele é fã de um cara da internet que ele não conhece, mas dificilmente ele vai aplaudir você, eu, você, porque a gente prosperou. Saiu do mesmo meio, né? Aí sabe o que acontece? A gente sai, eu vim pra Bahia, ele também agora, e a gente tá longe. Quando a gente chega na nossa região, a gente é aplaudido, te abraçado. Conseguiu. Mas se na época você tá lá, gente, aqui mesmo eu sofri um pouco isso, mas eu sou de fora. Por quê? Eu sou forasteiro, eu não nasci aqui. Então, tem pessoas que não aceitam isso. E pessoa que nem é da minha área, a sinergia das pessoas que te cercam, ela é mais propícia para você. Eu quero você bem, mas não melhor que eu. Essa é a sinergia das pessoas que te cercam. Eu olhei para essa prateleira de gravatas aí e aí descreveu na minha mente as pessoas que não conseguem, por um motivo ou por outro, prosperar. Você acabou de falar uma fala sua aí agora há pouco. Eu tenho meu sonho, eu corro atrás para realizar. E eu conheço N pessoas que só têm o sonho e não corre atrás para realizar. Ele não acorda para realizar. Ele não acorda para realizar. Porque o sonho é você estar dormindo. Se não correr. E o meu medo, o meu gatilho antes, que o meu sócio falasse comigo sobre isso, era que assim, essa prateleira ela era o que tinha na minha mente, de pessoas olhando para mim, para dizer, eu não disse. Não era pra você ter ido, não era pra você ter feito, né? Sim. Mas ó, eu vou contar a história até agora, recentemente, pandemia. A pandemia eu quase passei fome mesmo, literalmente. E eu tava num momento muito difícil. Eu já não tinha mais carro, meu carro eu tive que vender. Eu saí do apartamento que eu morava e fui morar dentro do ateliê, que as costuras eram aqui ainda. E aí quebrei a pandemia. E eu tinha uma filha, minha filha hoje tem 8, na época ela tinha 2. E eu orei e falei, meu Deus, eu posso até ficar sem comer, minha esposa também, a gente, mas a Laura não. Eu fiz uma oração muito emocionada e Deus ouviu. E um cliente me liga e fala, Jean, eu não quero comprar nada não, rapaz, a pandemia, depois que eu passar eu uso, me dê sua conta aí que eu vou depositar um dinheiro. Deus age sob medida. Porque R$1.000, R$500 não resolvia nada. A quantia que eu precisava era aquela que ele me mandou, foi R$8.000. E ele foi usar esse crédito dele depois de uns 4 anos. Eu mandava uma mensagem e ele, não, depois a gente vê. E aí, resolvi por alguns meses. Quando teve a primeira flexibilização dos comércios se abrindo, em junho de 2020, eu pego um carro emprestado, abasteço esse carro e viajo com R$200 só. Era um Hilux. Não, era uma... Não, essa daí é outra. Essa é outra que eu fui lá na sua cidade. Foi emprestada também. Tucson, né? Era uma Tucson. Ruim. Era uma Tucson. Lembrado, eu tive na sua cidade em 2020, antes da pandemia. Mas ali eu não tava quebrado ainda. Tava quebrado mais ou menos. Mas... Ele sempre passa um monte de quebrada. Tem. Ali eu tava quebrando ali.
Aí, A prova é que ele não quebrou, ele ficou sem dinheiro temporariamente. É, Porém, ele isso, sabia fazer isso, o que ele faz de isso. melhor e começou a fazer novamente Isso. e hoje está Isso. indo. a pandemia nós eu vendi entendemos- máscara, eu vendi vinho, eu fiz a mesma. Nós entendemos isso aí agora, né? Agora, pô. na hora que tá Sabe por passando. quê? Que- Eu tinha uma família, eu tinha uma esposa e uma filha. O homem é provedor, gente. Correto. Ele tem que botar dinheiro em casa. Sim. Ninguém quer ouvir sua história triste, cara. Sim, Eu vou graças. pedir dinheiro pro meu sogro? Eu vou pedir dinheiro pra alguém? jeito Eu vou... nenhum. Não, velho. O que tem agora? Vender máscara. Só tava bebendo, vou vender vinho. Vender vinho. Quando passou, vai, agora eu vou vender camisa. Sim. Sou medido, eu não fazia terno ainda. Pego o carro, encho o tanque e viajo para Aracaju. Quando eu chego em Aracaju, um cliente meu lá que me pediu para ir, Wagner Ribeiro. Vaguinho vai ver isso aqui. Já vem que eu vou te apresentar o pessoal. Rapaz, esse cara vendeu mais do que eu. Mas você vai comprar de trombine. Tá. Gente, quando eu cheguei no hotel e eu vi que eu tinha 30 mil reais, 24 mil reais na conta, eu comecei a chorar. Eu falei, não é possível. Deus é bom demais. Quando eu vi aquele dinheiro, eu voltei para Salvador, paguei a empresa girou, paguei as contas pessoais. Depois de 15 dias eu regresso para Salvador, só que minha esposa falou, pô, você acabou de ir lá, pô, você acha que vai vender mais? Com parcimônia, né, com equilíbrio, né, dando um conselho. Eu falei, não, David, eu vou lá, não tem o que fazer, vou aproveitar, tem cliente que não atendi ainda lá. E eu regresso para Salvador, para Aracaju e começo a ir sempre. E nesse período, abre-se uma porta, uma oportunidade de atender 4 clientes em Maceió, que é 200 e poucos quilômetros de Aracaju. E todo mundo fala, gente, Maceió é um lugar muito próspero. Se você for para Maceió, meu amigo, você vai estourar de vez. Eu falei, poxa. Aí a primeira vez que eu vou a Maceió é no final de dezembro de 2020 para início ali de janeiro e tal. E eu atendo além desses... Porque quando eu chego em uma cidade como Maceió, e eu chego, ou em qualquer lugar do Brasil que eu vou, eu tenho um método de ocupação de território, de expansão de marca. O que eu faço? Eu disparo ali para minha rede de contatos, uns 50 bons clientes ou mais. Tudo bem, amigo? Eu não falo o nome dele, né? Pode ser uma mensagem genérica. Pô, beleza, cara? Eu vou estar esse dia, é um exemplo, eu vou para Espírito Santo, Vitória. Tu conhece alguém lá, pô, para me indicar? Sou bom para 50 pessoas, a mesma. Cada um, quem tiver, geralmente esses caras ricos conhecem rico em todo lugar do Brasil. O rico se conhece, porque rico é muito pouco no mundo inteiro. Por exemplo, eu chego numa cidade, como Maceió, eu fui para atender 4, mas eu tinha mais uns 20 contatos. E eu, meu, tudo bem, Juninho, um exemplo. Juninho me deu seu contato, é meu cliente. Tipo, ele vai ligar para você. Pô, tudo bem, ó, entra em contato comigo aqui, uma alfaiate de Salvador, você conhece? Não, pode comprar, o cara é de boa. Então eu chego lá já, meio que com uma indicação muito boa de um cara que é amigo dele, rico daqui de Salvador ou de outro lugar. E eu, com essa estratégia, eu fazia isso de uma maneira um pouco mais tímida na Bahia. Eu ia para o interior da Bahia vender gravatas e eu pegava a relação de juízes que o tribunal, um juiz amigo meu me dava, da comarca, por exemplo. Na comarca tinha tem 3 juízes. Ele me dava o contato de 3 juízes. A OAB tem o presidente da OAB, que daqui da Bahia, da seccional, e tem o das subseções do interior. Me dava o contato do presidente da OAB. Ele recebia, pô, Fabrício, na época, me indicou você. Aí o presidente da OAB me indicava os advogados todos da cidade. E o Nivaldo Aquino, que é do Ministério Público, procurador de Justiça, que é a segunda instância do Ministério Público, me indicava os promotores da cidade. Então eu já chegava grandão, pô, vendendo gravata. E depois eu cheguei de uma maneira um pouco maior, mais organizada, mais robusta, com indicações grandes para chegar lá com a ofertaria. E isso se expandiu para outras capitais. De Maceió, eu já fui para Recife, de Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís do Maranhão. E com isso eu atendi todos os 9 estados do Nordeste. E o cara falou, você tem que ir para Brasília, velho. Vai lá. Comecei para Brasília. Que aí minha rede já... Eu ia para Brasília, já não mais só para faturar. Era para posicionamento. Porque, cara, se o cara tá em Brasília, ele dominou o mercado. Porque Brasília é o quê? É o epicentro dos engravatados, o epicentro dos ricos, o epicentro de tudo. É a capital do Brasil, pô.
É onde tudo acontece. Então eu cheguei em Brasília com indicações de pessoas do Nordeste que tem escritório lá. E eu já consegui fazer muitas conexões boas que me ampliaram aqui. Quando eu volto para Salvador, um exemplo, volto não, porque eu nunca saí daqui, mas quando eu vou expandindo a marca para outros estados, eu fico mais requisitado na minha terra. Fortaleza. Opa, Pô, o profeta não tem honra na sua terra. Não tem, segundo a Bíblia. E aí, pô, o Jean tá entendendo, porque eu tive em Brasília, eu tive com o Nicolas Ferreira, eu tive com fulano, com advogado, com deputado, com isso, com aquilo. Aí comecei aí aquele Jean que nichou, que no marketing existe um nicho. Para você não atacar todo mundo, você começa com um nicho. Eu comecei com advogados ou juristas. Advogado, juiz, magistrado ali, promotor. Eu não sabia o que era isso, até aprender o que era que eu passei a estudar depois, que é nicho. Depois que eu nichei em advogado, o advogado conhece o médico, o advogado conhece o dono de posto de gasolina, o advogado conhece e tal. E aí meio que meu leque se expande, hoje os advogados representam menos de 50% do público atendente, antes era 99%. E aí eu passo o que eu disse lá na mesa lá com vocês, eu parei de estudar sobre tecido há muito tempo, conheço muito, só que eu passo a estudar sobre tudo, sobre gestão de empresa, sobre marketing digital, sobre posicionamento, porque existe uma linguagem, né, do marketing que são os 4 P's do marketing: praça, produto, promoção e produto, né? E quando você chega no nível e depois o outro P que hoje é o posicionamento. Quando você se posiciona, você perde uma carrada de cliente e você ganha outra carrada, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. É igual na política, ou você é direita ou esquerda. Centro, às vezes o cara vai para direita ou para esquerda, mas na empresa, velho, se você se posicionar como alto padrão, o pobre não vai conseguir comprar com você, infelizmente. E se você se posicionar como um produto muito acessível, que é para todo mundo, o rico não vai querer comprar, que todo mundo tem. E é isso que você tem que aprender a se posicionar. Foi o que como a minha empresa ela não é escalável, tem que vender muito, ela é escalonável. O que é escalonável? Subindo o preço do produto. Porque a gente investe mais na empresa, em mais tecnologia, em mais produto, em profissionalismo, vou ter que subir o preço. Quando você sobe o preço, você perde uma camada ou 2 ou 3 camadas de cliente e você pega só poucos clientes, mas clientes de altíssimo nível, que em vez de você vender 10 camisas, você vende 2 e vai dar o mesmo faturamento e menos trabalho. Só que para chegar lá no topo, tem que escalar pra caramba a escada, né? Que não é fácil. No meu segmento já é um negócio que é um pouco mais... não posso nem falar isso aí, né? Senão a pessoa vai ficar brava pra caramba comigo. No meu segmento é o seguinte, pra mim ficar... Qual é o combustível seu? Combustível? Combustível? É, o seu combustível o quê? O que me motiva, o que me faz ir além? Ah, entendi. Minha família, pô. Você. Família. Boa vida pra minha família. Minhas filhas, minha esposa. Boa vida pra minha família. Minha esposa, ela foi contra todos. Vai lá. Me perdoe, eu me interrompi. Não, pô. Você não perdeu a Mas eu assistência. não Não, corto, né? estoque. Eu? Não, Gente, Não, mas o seu nicho é importante. fala aí. Porque o seu nicho é... Não, no meu nicho é o seguinte, no meu nicho de barbearia, vamos supor, eu barbeiro, o meu nicho pra mim conseguir escalar o meu, tipo assim, escalar o meu público é um gatilho de escassez. Porque tipo assim, quando eu traço um gatilho de escassez que eu não tenho horário, então, poxa, então eu tô sendo bem procurado. Você tem que aumentar o sabe- preço também. você sabe É que- escalonável também, É né? escalonável. Você Porque sabe o que- corte de 50, pô, você vai ter que aumentar pra 70, você pra sabe- 100. Você sabe que eu fiz a barba agora esses dias de R$15. E fiz a barba de 120. É. Exatamente. Isso é valor, não Se é o menino preço. de... Os meninos É o que? Quando você faz a barba de 120, o ambiente que você tava é outro. E a barba de 15, mata tem um ventilador ali. E a água, nem água torneira. Aqui, ó, água de vidro. Uma água dessa é R$7 o custo dela. O cliente chega aqui, esse copo, esse ambiente, a música que ele quer ouvir, ele senta, ele sabe que ele não vai pagar barato no produto. Quando ele chega numa barbearia dessas que a gente está montando, essa barbearia conceitual, ele sabe que ele não vai pagar R$15 na barba. Quando ele vê no Instagram
o nosso posicionamento, ele sabe que não é barato, tá aqui. Então ele nem vai entrar em contato. Se ele entra em contato, é porque realmente ele tem condições de pagar. A gente fez um cruzeiro, eu e minha esposa, e ela foi fazer unha. Um cruzeiro. Saiu e voltou. 500 conto. 500 conto. No cruzeiro, filho. E bateu na porta e falei, "Oxi, não é ela, né? Vai lá, Quem é? filho. Ela falou, "Não, que foi? Não vou ter coragem não." Você falando de combustível, né? Ó, ô Juninho, eu não terminei a 8ª série. Não terminei. E quando eu hoje levo as minhas 2 filhas para estudar no colégio Vila, aqui da Paralela, que a mensalidade das 2 é quase 10 pau. 2 crianças, uma de 8, uma de 2 anos. E eu chego lá, tem dono de empresa, tem cantor, tem jogador de futebol, tem empresários, e eu ali, quando eu vou para um aniversário de criança, quando eu vou para uma reunião de escola, eu vejo aquela galera, velho, que não tem nem ideia de como eu tô ali, de como eu cheguei ali. Tem muita gente que é herdeiro, cara. Tem muita gente que é família, que tem sobrenome, cara. Que é mais fácil de chegar. Não é demérito, porque tem muito dono, tem muito sucessor de empresa que quebra a empresa. Então, se você é um bom herdeiro, você continua. Mas o herdeiro é mais difícil de participar de um programa igual nós estamos fazendo aqui. Não vai. Ele não tem história. Não tem história. Ele conta de alguém. Exatamente. Exatamente. E aí, quando eu chego lá, e eu... Cara, eu tô um cara que eu tô chorando por besteira. E eu começo a olhar minha filha ali e eu falo, caramba, essa menina nem sabe o que eu passei pra estar aqui. Isso é um sinal de Minha outra gratidão, filha não sabe. E aí eu quando a gente paga a mensalidade, quando eu vejo, caramba. Porque assim, eu nunca valorizei isso. Porque não é onde eu aprendi. Minha esposa já estudou escola particular a vida toda, ela é em 4 irmãos. Ela estudou, ela tem uma faculdade, ela fez Universidade Federal. Meus outros cunhados, eu tenho 2 advogados, tenho o que é personal trainer e está formando em medicina agora. Então já é cultural da família da minha esposa, por parte de pai. Meu sogro, o irmão do meu sogro é dentista, o outro é dono de uma empresa grande, formado em direito também, imobiliária. A outra é secretária, foi bibliotecária, formada, e depois o marido dela é prefeito. A outra foi professora, aposentou da UFS, professora da faculdade de enfermagem. Todo mundo estudou. A minha sogra não. Ninguém estudou da família dela. Todo mundo simples, humilde. E na família da minha esposa, só ela serve a Deus ali, crente, evangélica, e minha sogra. Então assim, quando eu chego para essa família, eu meio que eu conheço o outro lado da moeda. Que é uma família com uma cultura, com conhecimento, e eu meio que subo a régua, eu falo, e é um dos combustíveis, porque meu sogro comprou a ideia, todo mundo foi contra, pô, você vai deixar sua filha casar com esse Zé Ninguém, né? O cara não estudou, o cara é um caipira de São Paulo, não tem nem profissão. Quando eu chego em Salvador, eu moro na casa dele 1 ano e meio, e eu vou vender gravata, aí joga a última pá de cal em cima de mim. Pô, o cara vai vender gravata, como é que você manda ela largar desse cara? Por isso que eu não vou pra igreja, isso é coisa de crente, isso é coisa de doido. Uma mina dessa, estudou a vida toda, vai casar com esse cara, velho. Aí, meu amigo, aí aquela indignação sua lá do catador de lixo lá do Senai, eu tenho que ser rico de qualquer jeito. Ah, mas você tem que provar lá no Briguem. Foi meu combustível, velho. Eu preciso provar pra todo mundo que meu sogro não estava errado, que minha esposa não estava errada, que eu vou ser bem-sucedido também. E minha esposa, ela vai e me ensina português, que eu não sabia quase ler nem escrever direito, só sabia ler pouca coisa, nunca fui analfabeto mesmo. Mas ela me ensina, ela me coloca no curso de corretor de imóveis, fiz AutoCAD, ela tentou de tudo para eu ter alguma coisa, alguma formação. E eu fui, aprendi a ler muito, comecei a ler muito, Tanto é que a gente nunca assiste filme dublado, e ela sempre assistiu legendado. Eu odiava legendado, porque eu não gostava de ler. E eu meio que com ela assistindo filme, no cílio, porque a menina tá dormindo, então a gente tem que ver o filme no mudo, legendado, e isso ela nem sabe, eu acho que ela vai ficar sabendo agora disso. Que os filmes legendados me ajudaram a crescer intelectualmente. Que coisa legal, né?
Legal. É louco. Muito foda, muito foda. E você, qual é o seu combustível? A fé. Meu combustível é a fé. A fé, ela tem me feito fazer coisas que até eu duvido. Né? Sempre a fé faz isso, né? A fé, ela tem me feito fazer coisas que... É porque crer numa coisa fácil, apalpável, não é fé. É uma coisa possível, por exemplo. Se há possibilidade de eu montar uma empresa com caixa, com tudo, isso não é fé, velho. Me desculpa, mas não é fé. A fé é baseada num termo bíblico, né? É a prova do que espera as coisas que não se vê, né? Pedro mesmo, ó, vamos lá, Pedro. Então, ler Quando fácil, Pedro... mas Quando... você vivenciar ela de uma forma que Não, eu aí. vivenciei. Mas, a fé é porque é bem-aventurado os pobres, né? Porque na concepção, o pobre, ele tem mais alguma coisa pra crer, ou Júlio? Não tem mais nada, ele só resta crer, né? Só é eu. O que ele tem pra crer? Então sou eu, cara. O pobre sou É, eu. ué. Ó, O por exemplo, pobre. vamos lá na Bíblia. Quando... O pobre que mora na quebrada lá no É. finalzinho. Como lá, ele tem que acreditar, velho. Ou ele acredita em Deus, ele faz o quê? Ele sai pra cá pra trabalhar, entendeu? E ele não tem a janta pra comer. E ele sabe que o salário dele não vai dar pra pagar as contas todas. Você sabe, Ele sabe como é que Você sabe como é que a que conta eu- fecha. Vamos lá, luz, energia, comida, Você criança, sabe como- menino, fralda, bababá. E sabe que não vai fechar, mano. Como é que esse cara faz, mano? Você Ele vai sabe- trabalhar, velho. Você quer saber por que meu combustível é a fé? Porque eu com 3 anos de idade, meu pai conheceu, né? Veio fazer, viu? Quer dizer que você vem de uma família já de Não, uma classe pobre, média? Não, pobre. pobre. Aí Se acende. depois se acende. E aí eu fui assim, tipo queridinho, primeiro homem, filho, né? Tive toda a regalia. Eu não soube dar valor. Né? Eu não culpo também ninguém, a culpa foi minha. Não existe manual de criar, rasgar. Qual é a diferença de idade dos seus irmãos? Você tem irmão? Eu não conheço os outros que São irmãos. 5. Você é o mais novo. Você é o mais novo. Não, eu sou mais velho dos homens. Ah, o mais velho. Dos homens. Não, mas de todos os irmãos. De todas as duas mulheres mais velhas. E aí você... Sou do meio. E cara, conheci o que é bom cedo. E depois fui dormir na rodoviária, cara. Cortaram minha energia. Puta que pariu. É ruim. Um dia um cara tomou uma coca assim. Gelado. Ele tomando gelado e eu sentindo o gosto da coca. Difícil, hein? Cara, E ele você- terminou e... Ele deu aquele... Foi Porra. assim. E arrotou depois também? Não, ele só fez assim, rapa, porra. Mais ou menos, Tipo ele não isso. sabia que eu tava, entendeu? Não, E mas é isso depois eu mesmo. comecei a valorizar tudo. A gratidão, ela faz você valorizar tudo. Com certeza. O copo, a água, a roupa, a viagem, o colaborador, Sim. o amigo, o cliente. É. A Mas gratidão tem um faz você- estudo que ele é, se você pesquisar, tem um estudo que o filho do meio, ele é o que mais tem a tendência para crescer. Pra prosperar, é verdade. Por quê? Porque o primeiro É o mais velho. é o mais velho lá de cima lá, entendeu? E ele é o que pode ter gozado primeiro das coisas boas e Ou tal. da pior tal. também. Isso. Que é o filho mais velho, realmente é o que pai, se lasca. é o que mais toma pau. Isso. E o de baixo É o mais que novo. pegou lá. Filé. É o filé, pegou o pai já bem, porque cada filho que nasce, o pai ganha mais dinheiro, pô. Isso. É sério essa matemática aí. Isso. Porque o pai meio, começa a essa trabalhar lógica, essa lógica era de Hermelino de Gabriúva. Essa lógica aí. Ele falava, toda vez que nasce um filho, eu ganho uma carreta de Deus. Sim, é filho é benção, né? Pô. E aí o mais Lá novo, tu falando assim, na criação. ele vira no telão, pô. O mais novo Na sempre- criação. sempre- Adão, todo mundo, os Eu sou o mais pais. novo, só que eu não fui o Nutella da família. Eu fui a ovelha negra, assim, o moleque mais deu trabalho, envolvidaço com coisas ilícitas até na adolescência. Todo mundo achava que eu ia ser ou preso ou morto pela vida que eu estava levando ali, dos meus 13 até os meus 18 anos. Uma vida pregressa péssima mesmo, assim, que não vou nem falar pra não... E aí com 18 anos eu conheço a Jesus Cristo. Deus me chama, não fui evangelizado por ninguém, ninguém foi lá me levar. Deus me converteu na minha cozinha, que eu ia tirar minha vida,
pegar uma faca, porque eu tava dando muito trabalho, o diabo começou a falar, se mata, acaba com a sua vida, porque isso é o pior da família. Você vai dar felicidade pra sua família. Quando eu pego uma faca pra cortar meu pulso, a voz de Deus fala na cozinha. Vai na Autoescola Mirante, na Autoescola do Laércio, que é atrás da igreja da congregação que está no Brasil ali, que eu vou fazer uma obra na sua vida e te libertar. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, nunca tinha... Caiu a faca, eu vi, eu saí sem camisa de bermuda e cheguei lá na autoescola e falei, rapaz, eu vou isso. O Laércio e o Luciano tava lá. Sim. Fecharam as portas, me levaram pro escritório e fizeram uma oração, que eu nunca tinha chorado, nunca tinha sentido a presença de Deus. Aquela oração do Luciano, filho, como que saiu uma geladeira das minhas costas. E me ficam comigo o dia todo ali evangelizando, me levam para congregar vários dias. E eu já saio das companheiras erradas, passo a frequentar eles, porque isso é no começo da conversa. Se você quer sair de uma situação ruim, você tem que sair das pessoas. Por quê? Você tem que ter novos lugares, novas pessoas, novas conversas, novas atitudes, novas conquistas. Quando você muda os hábitos, você... Não, novas atitudes, elas vão gerar novas conquistas e novas, tudo vai gerar. Só de você sair de perto daquilo que lhe faz mal. Quando eu estava falando de Deus para as pessoas, assim que eu comecei aí, se você anda com um médico, você vai aprender sobre medicina mesmo por osmose. Você anda com um advogado, se você anda com um traficante, com um ladrão, com usuário de droga, com um alcoolista, eu já vou embora. Você vai também ser o próximo. A fé é só exclusivamente coisas espirituais. Eu acho que a fé é uma coisa que ela independe de espiritualidade. Eu acho que você acredita que o negócio vai dar certo, você trabalha muito, você corre atrás. E agora, diferentemente de alguém que tem fé, crente pra caramba, mas fica dormindo até 10 horas, meio-dia. E Deus vai me ajudar. Ah, mandou a palavra, o irmão pregou pra mim, as portas vão se abrir, o desgraçado lá dormindo. Lá, orando e acorda, meu Deus, e não sai pra trabalhar, não sai pra conhecer gente, não sai pra fazer networking, não vende nada. Gente, sai pra vender alguma coisa, conhece alguém, faz network, cara. É a hora. Sabe que, você sabe o João Dória de São Paulo, ele não tem empresa nenhuma. O negócio dele é conectar pessoas. Ele tem um ecossistema de... Por exemplo, eu conheço o Jorge, que o Jorge tá vendendo uma barbearia. Vai chegar no Juninho. Tem um amigo meu vendendo uma barbearia por 100 mil, velho. O Jorge vai dar 10 mil pra mim. Ó, se você vender minha barbearia de 10 mil, te dou 10% da negociação. E aí, pô, isso é 100 mil. E quanto de milhões? 100 milhões, ó. Eu te dou 10 milhões, viu, velho? Se você conseguir intermediar isso aí. Ele tem uma rede de contato hoje que ele até... Hoje ele formalizou isso, que é o lead. Tem lead no Brasil inteiro, tem o lead aqui. E aí você faz parte do lead, do grupo de empresários que se reúne toda semana, de manhã, para network. Você paga uma mensalidade. Você paga acho que é 5 mil reais por ano, ou mais, eu acho. Você paga uma mensalidade para participar daquele grupo de café, de conhecer gente. Essa mensalidade, mas 100 pessoas pagando isso aí, né, num grupo. Aí dá dinheiro pra caramba. Nossa, muito dinheiro. E aí imagine ele isso aí no Brasil todo. E aí você cria ali um sistema de pagar para frequentar ali, que já está incluso almoço, café, e sobra muito dinheiro, e você cobrou para conectar pessoas e você não tem empresa nenhuma. E que se fizer, você ganha. O dono da barbearia, o dono de uma loja de carro, o dono de alfaiataria, o dono de uma loja de um restaurante, que conhece o outro porque gera negócio. Por exemplo, cara, se eu for para cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo do cara que está no grupo nosso. Se eu for comprar um carro, eu vou ligar pro Juninho, você é do lead, né, cara? Ou do ecossistema lá, vou comprar um carro com você. Pô, vou fazer uma camisa, um terno para casamento do meu filho. Pô, eu vou no alfaiate que tá lá dentro lá. Então, é um dinheiro que você paga, mas esse dinheiro volta. É a ideia dele. E é muito bom. E o cara teve a ideia e tem que pagar pra isso. É como se fosse um cashback. Ou você Cashback. realiza um sonho, ou você vai trabalhar para realizar de alguém. É fato. Alguém tem que... Pra mim, a fé é isso. É você executar. Independente de crer em Deus ou não. E você? Você acha que dá fé nos negócios? Não, pra mim é o seguinte, a fé é uma coisa que é imensurável, né? Portanto que quando o senhor falou que a fé do tamanho do grão de mostarda valia para um monte, né? Daqui para lá, então você imagina só, que é imensurável. A sua fé é uma, a minha é uma, a Dani é outra, de quem está gravando é outra, né? Então a fé é isso. Então no negócio para mim, que eu penso é o seguinte,
quando você passa de um pressuposto que você tem que mostrar alguma coisa para alguém, seja para você, para sua família, para seu filho, para sua sogra, para seu sogro, que desafiou, ou para a sociedade que desafia você, entendeu? Então aí você vai trazer forças daí para você vencer, para você ir para cima e mostrar que não, peraí, eu não sou isso que a sociedade mostra que eu sou. Então é aí que eu vou pra cima disso daí, com força, que eu vou pegar e falar assim, não, peraí. Calmou, Leão. Calmou, Leão. Calmou, Leão. Calma. Calmou, Leão. Como é que você começa a empreender sem dinheiro? Sem dinheiro? Oxi, foi mais Sem fácil. dinheiro é muito fácil. Arruma um produto. Ou um serviço. Um produto. Ó, pega isso aqui, ó. Esse aqui é um fone de ouvido, que é um microfone, né? Aí, ó, eu não tenho dinheiro nenhum. Pega esse microfone aqui. Eu compro esse microfone aqui na 25 de março, certo? Eu compro esse microfone na 25 de março por 100 200 reais. reais. 100 reais. 100 reais. Vende por 100 reais. 300. Vendo por 300. Se fosse- O cálculo é 3, correto? Se eu comprei por 100, eu vendo por 300. 300 eu vou lá, eu reponho meu produto, 100 vai virar caixa e 100 vai virar lucro. Na verdade, a conta assim, né? Pra gente começar. Depois disso, sempre não é 300 reais. 100 reais você compra, 100 E reais. se o cara não tem nem uns 100 reais? Se ele não Eu fez fiz eu fazia algumas coisas que geravam dinheiro. Tinha uma senhora na rua da minha casa que fazia salgado. A Dona Maria ali, mãe do Renato, do Rick ali, sabe? Juliana. Uhum. Tem a Dona Maria ali, o Renato, que é o nome dela lá. E aí, eu falei com ela, a senhora frita esses salgados aí pra eu vender? Ela cobrava acho que R$1 no salgado na época, eu vendia R$2,50. Aí depois, sabe o que eu fazia? Lembra que tinha o shopping lá? Tinha muita coisa, ficava muita latinha jogada lá. Depois da festa eu chegava lá 4 da manhã, 5 da manhã, catava a latinha todas ali, enchia vários sanitos e vendia, na época da latinha. E tinha um posto de gasolina que o pessoal parava para encher pneu. Eu não tinha encher pneu, pessoal, peraí, encher pneu, cara, me dá 50 centavos, R$1. Empreendendo sem dinheiro. Serviço. É a primeira coisa. Só de que é o que empreender. acontece, para ter sucesso, a vaidade ela tem que ser de lado. Se eu fosse vaidoso mesmo, eu não vendia nada. Porque o Jorge veio, quem me conhece sabe. Eu tô num restaurante, eu encontro o cara, e aí, tudo bem, pai me abandonou, velho, passa lá ver umas camisas. Eu já tirei medida dentro de shopping, de restaurante, dentro de hospital. Eu não rindo. 10 reais. Pô, Vitor, porque com 10 reais você consegue uma empresa. Aí o Dilivan, não, o cara não vai ter 10 reais, pega emprestado, pô. Não, se ninguém emprestar, o cara vai ter 10 reais emprestado, vai tomar no cu, pô. Ninguém emprestou 10 reais pro cara, mano. Tá morto, esse Não, jeito. pô. Ele pode, vai ser 10 reais. 10 reais, ué. Se o cara não É, conseguir 10 reais. Pode 9,99. Pode Se 10. o cara não conseguir 10 reais emprestado Tá pra bom, começar alguma 9,99 coisa, que Mas quando você estiver triste, querendo se matar, pular daí, se você lembra 10 reais. 10 reais. Não, pera aí, 10 reais. pô, calmou, filho. Pô, 10 reais Vamos numa se ligar, semana. né, galera? 10, Vamos se ligar. Eu comprei carro sem poder, eu fiz coisas sem poder, e a empresa, ela tem uma máxima que chama empresa rica dando pobre. A empresa, você tem que seguir. Quanto eu preciso para sobreviver? Dando pobre. CPF pobre. Porque imagine, você tem 100 mil, na conta a empresa tem 10 mil. Não pode. Não existe. Você tem um carro que vale 150 mil, 200 mil, 300 mil, e a sua empresa está sem caixa. Então é uma coisa que não bate, entendeu? Não vai bater. Pra mim. Aí o que acontece? Quando você começa a empreender, quanto eu preciso hoje para sobreviver? Cara, eu preciso hoje de 2 mil reais. Né? O cara tá lascado, 2 mil, tá bom. Pode ver. A empresa vai entrar 10 mil. Ele não tem 10 mil reais, ele tem os 10 mil que ele vendeu alguma coisa, ou comprou o produto, alguma coisa, então ele tem um custo. Ele tem que, primeiro a matemática é entender o que é custo, o que é lucro, o que é faturamento, o que é produto, o que é serviço. Então ali, pronto, eu vendi 10 mil, eu não vendi. Aí você tira os 2 mil, a empresa pode estar com 100 mil. Cara, eu tenho que continuar com o meu custo de 2 mil. Mano. Sim. Tem alguém que faça isso, né? Não tem, mas agora vai ter. Que fique com... Não, um exemplo, ó, se você tem uma empresa que você precisa, um exemplo, a empresa para ela
começar a dar mais lucro, você tem que investir mais nela. Sim. Você não vai ter 80 mil ou 98 mil guardado, né? Começa a investir pô. em equity. Não vai ter, pô. Mas a gente Por exemplo, você vai o quê? Ó, a minha conta foi o seguinte, eu comecei a vender gravata, eu comecei a ter um pouco de lucro, eu comprei o quê? Uma embalagem pra gravata. Eu comecei a vender, eu montei uma empresa, um MEI. Comecei a vender, eu comecei a ter máquina de cartão. Isso gera um custo. Comecei a vender mais, aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer minha própria marca. Por quê? Quando você faz a própria marca, ela é incomparável. Porque se você vende uma camisa Armani, você sabe que o Armani ele tem um preço tabelado. Mas e a minha marca? Quem tabela? Quem tabela a sua? Se você... Sim. Então eu investi de forma empírica ali, aprendendo o quê? Quando você lembra de esponja de aço, qual que você lembra? Qual marca? Bombril, né? Bombril. Sabão em pó. Bombril. Achocolatado. Nescau, né? Isso. Então, na minha cabeça, sem saber nada, bolhufas de marketing, eu comecei a falar gravata Gentomini, gravata Gentomini, gravata Gentomini. E na cabeça das pessoas, porque pô, eu comecei a falar tanto, e vendendo e falando, que virou-se, pô, a gravata Gentomini, virou um conceito. Eu vou comprar o quê? Uma gravata? Não, vou comprar uma Gentomini. Quando você lembra de caneta, qual é a caneta que você lembra? Montblanc. Montblanc, Bic, né? Aí tem uns dois conceitos. É, a Bic, ela Os dois também conceitos. é. A Bic é... Não, mas a Bic, mas as duas fazem grande sucesso. Sim, Teve uma pergunta esses dias aqui. O que é melhor, ser dono da Bic ou dono da Montblanc? Sim. Cara, os dois são... Uma Bic, ela tem 60 e tantos anos no mercado e não muda, é o simples bem feito. E a Montblanc... Eu queria usar a Montblanc, agora eu queria ser dono da Bic. Isso. Tudo, fatura pra caramba. Pra você comprar uma Montblanc, cara, umas 1000 Bic, muito mais de 1000 Bic. Só que o cara vende Bic, a dar com pau. O cara compra sem poder, ele compra uma caixa de Bic. E a Bic é uma desgraça, que quando você precisa dela, some da casa. E quando você não precisa, você acha 5, 6 jogadas. É um satanás tá nessas Bic, eu acho. Aí você tem que comprar uma Bic, porque some. Aí você vou comprar. Aí quando você não tá precisando, aparece, é algum mistério essa merda tem, velho. Você aí comprando Bic, caixa de Bic. Pra mim é isso. E você, João? Pra mim, nesse conceito, igual você falou do Silvio Santos, o Silvio Santos ele teve uma ideia, ele falou até num programa, a gente não sei se foi diferente com o Gabi e tal. Ele falou o seguinte: se você tem uma ideia, seja ela qual for, porque quando você tem uma ideia, às vezes você conta pra alguém, essa pessoa ela vai te trazer alguma coisa negativa e elimina a sua força, a sua fé pra você idealizar essa ideia. Você idealizar, você vai realizar essa ideia. Então ele falou, ó, se você tem uma ideia, pra ninguém, nem pra mulher, seja o que for, nem pra sua ninguém, mulher, pra ninguém. Me perdoem as mulheres, né, que estiver ouvindo tudo, a minha mulher mesmo. Minha mulher sabe muito bem que eu não sou aventureiro, né? Mas você não conta pra ela. Mas não, tipo assim, ó, se eu tenho uma ideia eu conto tudo, mas se a ideia, se ela vir querer minar o que eu quero fazer, eu vou fazer do mesmo jeito. Mesmo que for, pra mim e ela, a gente passar alguma necessidade, não necessidade, mas vamos passar alguma perda, alguma coisa. Mas se for uma ideia que ela vai ser a ideia milionária, você entendeu? Às vezes, a galinha dos ovos de ouro. Às vezes, o que a pessoa vai falar pra você, a sua esposa, seu filho ou alguém que você não tá na conte, conexão, pô. Alguém não que você sonhou conte, com você, pô. vai te minar isso daí, você não vai conseguir realizar. E esse negócio vai ser um negócio milionário. Então, pra mim... Eu vou na contramão e eu conto pra todo mundo, às vezes. Eu conto pra muitas Dá pessoas, certo? porque a Bíblia fala que na multidão do conselho está a resposta. Então, você tem que me dizer não por quê. E você tem que me falar sim por quê. Sim, mas eu tô falando assim, uma maneira de você blindar... Cara, assim, eu discordo, perdoe. Eu me discordo assim, veementemente. Sabe por quê? Vamos lá. Quando você conta pra pessoas que não estão na sinergia do negócio, existe uma coisa seguinte. Você vai contar pra uma pessoa milionária. Essa é a ideia. Você vai contar para um empresário, porque existe uma máxima, nunca ninguém vai, um corredor, um esportista, nunca vai criticar quando você começar a correr ou ir para academia. Nunca um empresário vai te desmotivar a montar uma empresa. Nunca uma pessoa que estuda vai te desmotivar a estudar. Você tem que contar para a pessoa certa. Se você contar para alguém, um exemplo, um cara que é funcionário público,
A sinergia sua é sua. É sua, velho. É uma sinergia Mas, que é Evó, sua. você vai lá. Entendeu? É uma sinergia que é sua. Segundo histórias que a gente não, por certo, não sabe se foi analogia ou verídico, né? Provavelmente, possivelmente seja analogia. A Coca-Cola queria aumentar o faturamento e pegou todos os pensadores, os caras que e colocou em uma sala Os conselheiros da os empresa. conselheiros para colocar, para pensar como poderia aumentar o faturamento. Eu acredito que seja analogia, porque jamais a mulher que vai ia estar naquele momento ali. Mas a mulher estava varrendo e perguntou, Não, mas pode posso ser falar? verdade. Eu acho que essa Pode parte é falar. verdade. Acho que é verdade. Ela disse, aumente a boca da latra, Não, esse aí foi da Colgate, pô. aumente Colgate. a boca. Porque a Colgate só vai saía. Porque vai tinha um derramar- negócio de alumínio. Vai derramar mais, vai consumir Isso. mais. É. A Coca-Cola, pra você ter uma Foi ideia, a bilhões. Coca-Cola, pra você ter uma ideia, a vendeu Coca-Cola, 4 garrafas. a Coca-Cola era vendida como xarope. Então ela vendeu pouco no primeiro ano dela, era um xarope, vendido como remédio. Servia pra quê? Você entendeu? É um remédio. Aí agora, hoje a Coca-Cola é vendida como Coca-Cola. Que a base Gelada. dela é açúcar gelado, Cola. todo mundo compra e é uma marca do cacete. Uma Coca é quanto? R$10 uma Coca. R$10 você compra. R$10 você compra 5 Coca pra vender a R$5 cada Coca. Não, olha só. R$10. Ó, você deu um exemplo aí. Quem que tava na sala dos conselheiros? A mulher que vai. Não. Ele chamou quem para contar a ideia? Os conselheiros da Coca-Cola, que já estão lá, Sim. são capazes para estar ali, são conselheiros, porque chegaram no nível de ser conselheiro. Agora você vai contar para um cara que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, vou procurar Por exemplo, você vai chegar lá, eu mesmo aqui, eu não tomo decisão nenhuma dessa empresa, sem o diretor da empresa, sem a minha esposa, o Jorge agora que está aqui, são conselheiros da empresa. Você já vou contar para um cara que é um concursado, que é um cara que não tem nada a ver com o meu negócio, que é um funcionário, que é uma pessoa que não tem o mínimo de perspicácia Não tem empresarial. estudo, não tem experiência. Sabe, cara? Então tem que ter a pessoa, você pode contar, mas Não a tem os pessoa serve, R$10. mano. E não tem R$10, tem mano. R$10. O cara não tem crédito pra... Ele não tem R$10 de crédito, ele não tem estudo, ele não tem experiência nenhuma, não quebrou nunca lá na vida. Aí. Não tem R$10 que foi prestado. Aí eu vou ouvir esse camarada, vou falar. E outra, você vai contratar alguém que nunca quebrou na sua empresa? Eu não. Eu vou contratar alguém, pelo menos um cargo de alto, um cara que quebrou 3, 4 vezes. Por quê? Já Ele sabe. vai saber Já como sabe. quebrar, filho. E se o cara nunca quebrou, o desgraçado vai quebrar a minha empresa. A primeira empresa que ele quebra é a minha, vai pra tomar no Se cu, mano. não quebrou, ele vai quebrar assim. pô. atrás de R$10. Vai pros infernos. Ele não tem os R$10, ele vai gastar os seus R$10. Ele não tem R$10, Não ele vai gastar os R$10, seus 10 R$10. milhões de reais. Quero Exatamente. agradecer a Jean Trombini pelo tempo, pelo momento de descontração, Que horas mas de são? muito aprendizado. Vai meia-noite e 45. Meia-noite e 45. Quero agradecer a Jorge pela companhia. Só que pela agora no experiência. Japão é meio-dia e 45. Meio-dia e 45. Na Austrália. Então, vá atrás de R$10, tá bom? E começa o negócio. Mas se Agora, se não tem os R$10, com R$10, se não tem os R$10, meu amigo, Se não tiver crédito, esqueça. Se joga